Show de bola. Até aqui tranquilos? Dúvidas? Não? Então vamos fazer o seguinte. Beleza, então vamos ver aqui, ó. Hora de modelar, né? Hora de modelar. De armacinha. Como tá escuro? Que esse aqui é o seguinte, ó. Eu quis mostrar como é que seria a modelagem feita na mão, certo? Que é a modelagem convencional. É aquela que você vai fazer realmente no dia a dia. Eu vou mostrar aqui utilizando uma ferramenta Case, mas na verdade você vai sempre fazer no dia a dia, né? Não dá pra pagar, não. Aqui tá sujo. Tá sujo? Não dá pra pagar, não? Uma cozinha nessa. Mas lá no Maia da outra você consegue já tá lá. Aí o que acontece? Eu quis demonstrar aqui o seguinte, ó. Você vai fazer a sua modelagem, no dia a dia vai ser assim, na mão. Você vai rabiscar daqui, bota a entidade aqui, entidade acolá, bota os atributos, puxa tal, faz a relação, e aí você vai fazer a modelagem. Tá certo? E agora você já sabe como é que você faz a modelagem com relação às relações. Quem é quem aqui no jogo do bicho? Um para um, muitos para muitos, não sei o quê. Agora você já sabe como é que vai ser essa relação, tá? É claro que aqui tá meio feioso, né? Muito feioso. Então resolvi fazer já um negócio um pouco mais decente, né? Então, isso aqui é a modelagem feita por uma ferramenta, tá certo? Uma ferramenta Case, que ela pode ser muito interessante. Normalmente a gente utiliza esse tipo de ferramenta para poder a gente documentar, tá certo? Ó, fiz aqui a minha aplicação e você vai documentar a tua aplicação, tá? Deixa lá, você pode até fazer na mão, tá tudo bom, tá tudo funcionando, tá tudo jóia. Aí você vai lá, usa a ferramenta Case só para fazer a documentação da tua... Ele vai gerar isso aqui, tá certo? A ferramenta Case, no caso que eu tenho aqui, ele vai gerar as duas. Vai gerar o modelo conceitual e já vai gerar o modelo físico. Como é a ferramenta Case mesmo? Não, tem vários nomes. Case, na verdade, é o nome da sua classificação. Tá certo? Certo. Qual é que a gente propõe a gente usar? Pronto. A que eu vou mostrar para vocês chama-se BR Modelo. BR. É porque é nacional. Tá? Muito boa a ferramenta. Certo? Ok, então vamos abrir aqui o BR Modelo. Ele pergunta se você deseja associar aqui a extensão. Pode ser sim, pode ser não, tudo faz. Ok. Beleza, então nós temos aqui uma ferramenta Case, certo? Chamada BR Modelo. Essa ferramenta aqui ela é a versão 2.0, tá? Ela foi desenvolvida, se não me engano, lá na PUC, São Paulo. Tem aqui, ó. PUC não, ó. Universidade Federal de Santa Catarina. Certo? Pois é. Isso aqui foi feito como um modelo lá de pós-graduação, blá blá blá. Bom, mas é muito boa a ferramenta, tá? O que ela se propõe a fazer, ela faz muito bem. Tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer nela? A gente vai fazer a nossa modelagem, tá? Então, vamos ver aqui o que é que a gente vai precisar fazer. Bom, a gente vai precisar aqui, ó. Esse cara aqui é a entidade, certo? Aqui a gente tem uma relação uma entidade associativa. e uma entidade associativa. É porque no meu aqui, quando eu estou utilizando o Camtasia, ele não permite os pop-ups. Aí eu não consigo ver aqui. Beleza? Então vamos lá. Clica aqui, dá um clique e pronto. Já temos uma entidade. Beleza? Vamos fazer um modelo aqui só para vocês terem uma ideia. Então,
Quando você clica novamente nele, ó, você pode ajustar, certo? E aqui do lado você tem as propriedades, certo? Então vamos lá, ó. Nome. Então o nome desse cara aqui, vamos imaginar que seja cliente. Beleza? Cliente. Legal, já tem uma entidade chamada cliente. Agora, para você colocar os seus atributos, então a gente vai precisar desse cara aqui, ó. Tá? Aí você vai, atributo. Se eu quiser outro, atributo 2. Se eu quiser outro, atributo 3. Ok? Deu certo? Vamos lá. Esse atributo 1 aqui, ó, na hora que você clica nele, vem aqui para nome. Então ele vai ser, por exemplo, cli, underline, id. Ou seja, é o código, tá? O outro aqui, atributo, vai ser cli, underline, nome. Terceiro, cli, underline, sei lá, endereço. Beleza? Até aqui todo mundo conseguiu fazer? Show de bola. Pronto, agora como é que eu vou fazer aqui para identificar quem é a minha chave? Clica aqui no cli ID. Aí aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, identificador, ó. Se eu colocar para cima, ele já fica marcadinho, ó. Tudo bem, ó? Identificador. E se eu clicar naquele pretinho lá, ó? Rodou vez, né? Nesse aqui, né? Ele já vai direto. Mas aqui é a mesma coisa, né? Porque eu monto todo mundo, descrevo quem são os atributos e no final simplesmente eu indico quem vai ser a minha chave, né? Tudo bem? Aqui embaixo, ó, ele me dá o tipo também e ele já me dá aqui a cardinalidade, tá? É claro que eu não vou mexer nesse agora. Até aqui tudo bem? Deu certo? Já faz lá de 1 para 1 e tal. Na hora que a gente for fazer aqui as relações, você vai ver que ele vai fazer já tudo montadinho. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar esse pessoal para cá. Certo? Vou selecionar a entidade. E você pode colocar, ó, Ctrl O. Aí ajusta. Ok? Aí eu vou jogar esse cara mais aqui para cima. Beleza? O Ctrl O é para poder fazer o ajuste, ó. Se ele estiver assim torto, aí você dá um Ctrl O e ele ajusta. Beleza? Certo? Então dessa forma você constrói a entidade, constrói os atributos e define quem é a chave. Ok? Beleza. O que é que a gente vai fazer agora? Vou pegar aqui uma outra entidade, tá? Vou botar aqui. Aí vamos imaginar que essa outra aqui seja, sabe quem? Venda. Pergunto, por que foi que eu coloquei aqui no cliente, eu coloquei cli ID, cli nome, cli endereço? Justamente. E aqui, quando você estiver fazendo a manipulação dos dados, a coisa mais complicada que tem é quando o cara cria uma tabela mal modelada e bota assim, nome, descrição e não sei o que. Aí a outra tabela é produtos. Aí ele bota nome, descrição e um outro campo lá. Aí a outra tabela é vendedor. Aí ele bota nome, descrição e não sei o que. E aí, como é que você vai saber quem é quem aí? Quem pertence a quem? Certo? E quando você bota esse prefixo na frente do atributo, não, você já sabe. Opa, clinome, já sei, é da entidade cliente. Beleza?
Então, venda, né? Ok, vamos colocar aqui os atributos. Vou colocar só alguns, tá? Ok, então esse cara aqui, esse primeiro ele vai ser venda ID. Este outro aqui, venda data. Opa. Esse aqui ele vai ser venda, tipo venda total. E esse aqui venda número da nota fiscal, por exemplo. Que eu posso ter o número da venda diferente do número da nota fiscal, tá? Beleza. Quem desses aqui é a minha chave? ID, né? Então, clico nele aqui. Vou aqui para o identificador. E aqui eu defino se ele é a chave primária. Tudo bem? Show de bola. Já fiz a minha relação aqui. Eu vou ter que fazer o seguinte. Jogar esse cara para cá. Ctrl O. Ctrl O. Ok? Para economizar tempo também de fazer um, você pode copiar um já feito. E só substituir, pode. Pode sim. Beleza, beleza? Já temos duas entidades? Sim. Ok, e aí, como é que eu vou fazer a relação? Como é que eu vou dizer aqui que um faz a relação com o outro, tá? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui a relação, ó. Eu tenho essa, mas eu tenho essa aqui também. Certo? Vou mostrar aqui. Acho que melhor esse cara vir aqui para baixo. Esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Fazer a relação. Aí você clica na primeira entidade, clica na segunda entidade. E ele já monta para você a relação. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Ah, isso embaixo, né? Isso. Ah, por cima é relação. Vai criar a relação lá em cima também, não? É, só que o outro ele vai criar a relação. Ah, Ele só cria a relação. Ah, pra você fazer. Isso. Aí você tem que fazer a conexão. É. Então ligar o jeito. Exato. Esse aqui ele já faz a relação completa. Você já diz relação de quem com quem. Tá? E aqui ele já cria, ó, a cardinalidade, ó. Aí eu pergunto, essa cardinalidade é a notação de razão ou a notação de participação? De participação. Beleza? De razão é a outra. De razão é a outra, é aquela que só tem de 1 para N. Não, é a primeira lá em cima. Não. Aqui ele Aqui só tem participação. ele só gera de participação. Por isso que a gente tem, por isso que eu mostrei como era de participação. Mas tem esse problema de gerar de um e de outro? Não, se você entender o que é que funciona, entendeu? Não tem esse problema não. Não é fácil de entender, né, de razão. É mais fácil de entender. Pois é, mas aqui é porque quando eles modelaram essa ferramenta, eles entenderam que essa seria a melhor técnica, né? Mas não é a única, como a gente viu, tem ela e tem as duas formas, né? Bom, beleza, eu já tenho aqui, ó, cliente, eu tenho venda, eu tenho a relação.
A relação de cliente e venda, ela pode ou não ter um nome, tá certo? Ela pode ou não ter um nome. Nos livros, na literatura técnica, ela diz que tem que ter um nome. Esse cara tem que ter um nomezinho ali para chamar relação, venda, tal, não sei o quê. Mas a relação venda, esse cara aqui, ele já é a relação do cliente e da venda, tá certo? Então, por mim, não precisa ter um nome. Só se você quiser depois fazer a identificação, mas... Ctrl Z perde tudo, né? Ctrl Z perde tudo, né? Perde tudo. Não, Ctrl Z desfaz, ó. Pois é, mas tá. Eu desfaz o último passo, desfaz tudo. Então não faça não. Mas perdeu tudo mesmo? Tudo. Ok. Então beleza. Fizemos aqui a entidade e já montamos a relação. Agora vamos fazer a cardinalidade. Então como é que vai ficar aqui? Uma venda, ela pode ter quantos clientes? Lembrando que aqui é de participação. Uma venda pode ter quantos clientes? No mínimo um. No mínimo um. Certo? No mínimo um. Porque no caso, se é uma venda, ela já aconteceu, não pode ser zero. Não pode ser zero. Tá certo? Então, no mínimo, ela pode ser um. Então, a gente vai trocar aqui, ó. Ela vai ser um para muitos, ó. Certo? Ó. Onde é que eu estou trocando? Aqui na propriedade, ó. Clica em cima da cardinalidade. Aí você vai aqui na seleção, ó. Cardinalidade. Ok? Beleza. E aqui? Cliente. Um cliente, ele pode ter quantas vendas? Ele pode ter várias vendas, né? Só que, na verdade, quando eu estou falando aqui em termos de participação, um cliente, ele só pode estar em uma única venda. Uma única venda. Depois ele vai fazer uma segunda venda, uma terceira venda. Mas, numa venda, ele só pode estar em uma única venda. Ou seja, um cliente, eu fiz a venda 001. Então, aquele cliente vai estar naquela venda. Ele pode ter depois, uma segunda, uma venda 2, uma venda 3. Aí já é uma outra venda. É outra venda. Entendeu? É outra ação, é outro status. Tá certo? Então, essa relação aqui, ó, ela vai ser 1 para 1. Certo? Essa relação vai ser 1 para 1. E essa vai ser 1 para muitos. Tá? Pergunto. Montar entidade, atributos, definir chave primária e colocar relação. Tranquilo? Tranquilos? Pronto. Deverzinho de agora. Eu quero que vocês montem essa relação. Certo? É claro que aqui está sem os atributos, né? Então eu quero que vocês definam os atributos de cada uma dessas entidades. Tá certo? Não precisa ser muita coisa não, tá? Basta aqueles atributos mínimos. Né? Então o cliente, por exemplo, o código, o nome e o endereço. Né? O vendedor, código, nome e as entidades vão ser essas aí? As entidades são essas. Eu quero que vocês criem os atributos. Tá ok? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem isso. Seguinte, deixa eu só mostrar aqui uma coisa. Não, só uma nesse primeiro momento. Então é o seguinte, eu já fiz aqui as entidades e fiz a relação, tá? Observa que venda, aqui a entidade de venda, eu não tenho um atributo que vai receber aqui a chave cliente, confere? Eu não tenho, tá? Aí o que é que vai acontecer? E outra coisa, eu também não defini o tipo de dados, tá? Tá todo mundo como texto. Então, nesse primeiro momento, isso aqui não me interessa. Repete, por favor. Só o favor. Repete só
Não, o que eu disse foi o seguinte, é que na entidade de venda, eu não defini um atributo cliente, que traga o nome do cliente, eu não defini. Estão vendo? Ó, não está definido, beleza? Mas quando eu fizer a relação, ele já vai incorporar esse cliente aqui, essa chave, aqui. Mas como que ele vai fazer? Como que ele vai fazer isso? Aí a gente vai fazer o seguinte. Gerar esquema lógico. Quando eu gerar o esquema lógico, olha só o que, que ele vai fazer aqui. Botão direito aqui na lista, ó. Certo? Aí o que é que vai acontecer, ó? Ele vai pegar o cliente, ele vai pegar a venda e vai fazer, ó, cliente, endereço, nome. É claro que o tipo de dados nós não definimos ainda, tá certo? Então isso aqui não é preocupação no momento. Aí eu tenho aqui venda ID, venda número da nota fiscal, venda data, total e olha só quem é que entrou aqui, ó. A chave estrangeira. Ele automaticamente colocou uma chave estrangeira. Mas por quê? Porque ele sabe que aqui tem uma chave primária. Então ele só vai fazer relação com a chave primária. Beleza? Mas como é que ele consegue dessa tabela? Como é que ele consegue dessa tabela dizer qual venda é de qual cliente? Justamente por causa do cliente, ó. Da chave aqui do cliente. Ele criou uma coluna para dizer o cliente dele. Ele criou um atributo dentro da tabela vendas. Dentro da entidade de vendas. Ah, ele criou um atributo que necessariamente você vai ter que preencher. Que vai ter que ser preenchido. Aí você faz a ligação. Tá? Exato. Ou seja, no esquema lógico aqui, ó, eu teria que criar, ou seja, por exemplo, lá no Access, eu vou ter que criar essa coluna. Esse atributo, esse campo, Você vai ter que fazer. eu vou ter que fazer. Entendi. Tá certo? Eu vou ter que fazer. Mas aqui no modelo lógico, ele gera para mim. Então, quando você for construir, você vai construir baseado nesse modelo e não no anterior. Outra coisa, essa ferramenta aqui não é o Access. É, não. Ferramenta aqui. Isso aqui é uma case. Ao final da estrutura desenhada, e do modelo desenhado, né, da modelagem desenhada, eu consigo levar para dentro do Access já feita a modelagem? Nessa ferramenta não, mas tem outras que conseguem. Aí é. Tem, por exemplo, o DB Design eu consigo fazer. Aí sim é free. É free, só que ele é pesado, eu não pude nem trazer para instalar aqui. Esse, né? Entendeu? Não é básico que esse, né? Não, ele tem muito mais recursos. Aí você tem que dar uma estudadazinha mais profunda aqui em banco. Você de forma mais prática, então. Porque você desenha por essa daí e já leva para uma só para encher. Pois é, muita gente utiliza ele já para preencher, por exemplo, para utilizar no MySQL, por exemplo. Ele já faz a modelagem toda, gera o lógico e dali ele já gera o físico. Manda gravar e tem até uma versão que você pode até já fazer a conexão com o banco. Ele já conecta, gera o banco, cria os esquemas, já deixa pronto. Simplesmente você faz a tua aplicação e conecta nele e já está show de bola. Porque todo o trabalho que está fazendo aqui, tu vai ter que fazer no Access também. Vai ter que ser feito. Entendeu? Mas ali só serve realmente para alta produtividade, para aquilo que você não tem muito tempo para perder com o banco. Então você modela bem feito e gera e vai para lá. No nosso caso não. Esse aqui vai ser o que a gente vai usar como referência para construir as tabelas lá no Access. Beleza? Então é isso que eu queria mostrar. Cada canto seria texto, né? É, só que quando a gente for construir, de verdade, a gente vai ter que alterar isso aqui. Porque, né, isso aqui tem que ser número, aqui é número, aqui é data, aqui é número, aqui é número. Certo? Como é que volta? Ctrl Z? Tá aqui, ó. Não, aqui, ó. Modelos abertos, ó. Conceitual e o lógico. E você pode salvar independente, tá? Salvo o lógico e salvo o conceitual. Tudo bem aqui? Beleza. Então, o que eu quero que vocês façam é pegar aquele modelo que eu vou colocar aqui novamente, finalizar a construção dele, sempre pensando nesse detalhe. Quem é que vai fazer a relação daqui para cá? Aí você já sabe que esse aqui vai ser sempre a chave primária. Como é que eu volto daquele modelo? Como é que eu volto Ah, mas desse não modelo lógico? apareceu. Ele não aparece quando
Não, no conceitual não. Não, no conceitual não. Ele aparece aqui, ó. Tá? É a relação. Coloca ou não? Não, não precisa. Porque na hora que você gerar aqui o lógico, ele já vem para cá, ó. Que é a relação. É isso que eu quero que vocês façam, ó. Aliás, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando você fizer o modelo conceitual, aí você já sabe. Ah, quem que vai fazer a relação entre cliente e entidade? Aí você diz, é o atributo CLID da entidade cliente, PK, faz relação com a tabela venda, por meio do mesmo atributo, tudo bem? Só que você não precisa indicar, ó, vê que eu não coloquei ele, fiz a relação. E a própria ferramenta entende que a relação só pode ser feita por meio de uma chave primária. Então ele pega a primária da cliente, que vai virar uma chave estrangeira na entidade vendas. E quando você gerar aqui, ó, esquema lógico, você gera o esquema lógico e ele já monta para você, ó, já traz aqui a chavezinha. Tudo bem? Tranquilos? Show de bola. Então vou devolver lá aqui e vou dar OK. Por exemplo, esse aqui seria um modelo, tá? Seria um modelo que você poderia... Esse modelo aqui é o que você vai seguir na hora de fazer a construção lá no Axis. Tá certo? Por quê? Porque aqui você sabe que venda, eu tenho o CLID e eu tenho aqui o itens de venda. Tá certo? Ó, valor ID, né? Aqui é o vendedor. Vendedor... Aqui eu tenho um produto, certo? Ó, aqui eu tenho um cliente. Então é isso aqui que você vai seguir na hora de construir. Tá ok? Bom, então vamos lá. Todo mundo em ordem? Então, ó, nessa tela, quando você abrir o Axis a primeira vez, tem algumas besteirinhas para a gente poder fazer algumas configuraçõezinhas, coisa rápida, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, no Axis, ele é diferente das outras aplicações. Primeiro você salva o banco e depois você vai trabalhar em cima dele, tá? Ao contrário do Excel, ao contrário do Word, que você faz o seu trabalho e depois salva, tá? Aqui você faz o inverso. Então vamos lá. Então, nesse botão aqui, ó, você vai clicar e vai escolher a área de trabalho, tá? Não tem problema, a gente vai colocar aqui a área de trabalho mesmo. Depois vocês copiam lá para a pasta de vocês, tá? Outra coisa, eu vou sempre trabalhar nesse formato aqui, ó, 2002 a 2003. Por quê? Só para manter a compatibilidade, tá? Se você quiser, se no seu local de trabalho você não vai trabalhar com sistemas inferiores, todo mundo é da mesma versão, então não precisa. Não, então pronto. Então acompanha com o Ronaldo. Então a gente pode fazer isso aqui, certo? Ó, é aula 3, né? Coloca sempre essa versão aqui, ok? Ok. Aí ele mostra aqui o caminho, onde vai ser salvo, e você clica no botão criar. E ele chega nessa tela. Beleza? Chegou aqui? Show. Ele cria automaticamente essa tabela. Eu não preciso. Então, fecho ela. Beleza? Vamos lá. Venho aqui em arquivo. Ó. E esse procedimento que eu vou fazer, ele funciona para a versão do 2007 para frente, tá? Da versão do 2003 para trás, ele muda um pouco. Então, clica em opções. Você vem aqui para banco de dados atual. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, é desmarcar exibir guias documento, tá? E vai marcar as janelas sobrepostas. Isso aqui vai facilitar muito o nosso trabalho, ok? O próximo ponto
que a gente já vai fazer essa configuração a primeira vez, mas provavelmente na máquina de vocês já está configurado. Mas vamos lá. Você vem aqui para a central de confiabilidade, configurações da central de confiabilidade, configurações de macro. Vê para mim se essa opção está habilitada. Então marquem. Habilitar todas as macros. Ok? Para que isso? Quando você estiver desenvolvendo os seus códigos e você mandar para outras pessoas a aplicação, chegando lá, essa opção nunca vai estar habilitada. Então, toda vida ele vai encher o saco. Vai aparecer a mensagenzinha, habilitar, macro, não sei o que e tal. Então, para evitar esse tipo de problema, você já pode até orientar outra pessoa que vai receber. Ou se você mesmo for lá instalar, né, vai lá e habilita essa opção. Tá? Basta fazer isso aí uma única vez. Vê para mim se ele mostrou essa mensagem. Dá um OK. E para não ter que fechar e abrir de novo, faz só isso aqui, ó. Arquivo, informações, compactar e reparar. Pá. Já foi. Essa função, a gente já usei. Eu queria só entender por que é para que ela. Essa compactar e reparar, ele faz o quê? Ele faz o seguinte. Eu sei que ele enxuta o arquivo assim, né? Ele dá uma... Pronto. Quando você está trabalhando, utilizando o Access, ele vai criando várias tabelas temporárias dentro do banco. Só que elas são ocultas. Tá certo? Além disso, ele tem umas tabelas aqui que vão armazenando todas as ações que você está fazendo. Abriu a tabela, fez consulta, alterou o campo, modificou, inseriu, ou seja, como se fosse um log, tá? Ele está gerando essas informações e isso vai deixando o banco mais pesado e mais robusto, né? Mais cheio, na verdade. Aí você pode utilizar esse comando de compactar para ele eliminar esses tempos, tirar tudo isso e deixar só as tabelas principais. Então ele diminui o tamanho do banco. E quando o teu banco ele corrompe? Corrompe é o nível que dê para ser recuperado. Tá? Exemplo, você está acessando via rede e o servidor cai no momento que você está fazendo uma conexão. Ou você está lendo ou está gravando. Certo? Quando isso acontece, corre o risco da tua base ser corrompida, porque ela foi interrompida no momento de uma transação. Tá? Aí você pode utilizar o compactar e reparar, que antes eram duas funções separadas, hoje é uma única função. Certo? Então ele vai reparar o banco, corrigir para ver se tem algum problema a título lá da estrutura ou a título de dados, tá? Ele tenta recuperar os dados, justamente porque ele faz aqueles logs, né? Ele fica guardando o que aconteceu, é por meio desses temporários que ele consegue recuperar a base. Então ele vai lá e tenta recuperar e a base fica funcional. Se a corrupção no banco for muito grande, o banco está corrompido, for muito maior, for muito grande, existe alguma situação em que ele realmente não vai conseguir recuperar. Tá? E aí, solução? Backup. Certo? Aí chega uma hora que a gente vai rodar lá, tipo, está 2 GB lá, 2 GB e pouco já. Aí ele não, aí já tá bem no limite mesmo. Aí ele dá um erro, né? Já está no limite. 2 GB é o limite dele. Certo? Então, aí o necessário é você ter uma outra base para poder você pegar aqueles dados. Às vezes nem compactando e reparando. Não. Mas eu consigo fazer uma dinâmica no Access, retirando a informação, salvando e zerando a tabela? Dá, você vai fazer as consultas. Você vai fazer as consultas. As consultas você vai tirar o que você precisa, né? Ou tirar o que não precisar. Eu cheguei nos 2 GB lá. Chegou, ó, você chegou nos 2 GB. Das duas uma. Das duas uma. Das duas uma. Ou aquela base de 2 GB fica lá para histórico. Salvo, né? Correto. E você faz uma cópia da mesma base, limpa todo mundo e pronto. E começa tudo de novo. Macro eu posso fazer isso? Dá. Macro não. Código. Um
código. Tá. Pode. Macro é coisa de iniciante. Vocês não são mais não. É porque eu sou iniciante. Então é macro mesmo. São mais não. Certo? Fazer código. Né? Beleza. Tudo bem? Chegamos até aqui? Show. Então, o que é que a gente vai fazer? Ó? Em princípio, eu vou só mostrar aqui. Deixa eu só pegar aqui uma... Ó, só para mostrar para vocês aqui quais são os principais objetos aqui que o Access tem. Tá certo? Então, nós vamos ter, ó, tabelas, tá? As nossas entidades que foram convertidas agora para tabelas. Eu não sei se essa aqui tem o relacionamento, mas está aqui, ó, as relações, ó. Na verdade, são as relações dos objetos ocultos, tá? Os objetos do sistema. Não tem relação das tabelas que eu fiz. Mas tem as relações. Eu tenho os formulários. Tá, ó. Eu tenho os formulários. Os formulários para cadastro no banco, né? Isso aqui são os formulários que vão manipular os dados que vão ser armazenados aqui nas tabelas. Ou seja, você nunca... Manipular ou cadastrar? Manipular. O que é o manipular? O manipular é você ler, cadastrar, editar. Certo? Ler também? Tipo assim, você... Ler, eu já estou lendo, ó. Ah, tá. Eu estou lendo, ó. Certo? Passando aqui de registro, eu já estou lendo. A tela de um sistema é por formulário. A tela de todo o sistema é um formulário. Formulário. Tá. É um formulário. É só porque ninguém diz, chama de tela. Né? Mas é um formulário. Tá certo? Então esse formulário é o que me permite ler, por exemplo, esse cadastro, ele vai estar aqui no agenda, ó, onde eu tenho os dois registros, né? Onde eu tenho os dois registros. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, por exemplo, eu sei que, eu acho que não deve ser o certo, mas tipo, se eu quiser fazer, eu não estou trabalhando com uma empresa que tenha um sistema, certo? Eu estou simplesmente colocando informações no banco de dados. Se eu quiser ir dentro da tabela, acrescentar e eu mesmo sair fazendo na tabela, eu posso. Pode, não é o mais correto, mesmo porque se você tiver tabelas com relações, e aí você vai ter que colocar numa e vai ter que abrir a outra para saber qual é o código daquela relação para inserir, e aqui não. E aqui, ó, eu já tenho tudo, ó, tudo pronto, ó. Certo? Então, isso aqui é o que vai facilitar todo o processo. O banco, por isso que o banco tem que estar bem feito, tem que estar bem elaborado, para na hora que você montar a tua tela, o teu formulário, e colocar, por exemplo, uma escolha de física jurídica, ele já automaticamente vir para cá, ó, e armazenar. Mas tipo assim, necessariamente... Cadê? Ó, agência tipo não. Quando tu vai montar uma tabela do zero, se você tiver um formulário, você vai lá digitando, né? A tabela do zero. Mas se eu já tenho, por exemplo, um sistema que me dá a tabela já pronta, toda a vida atualizada, eu quero formar um banco de dados, eu não vou precisar do formulário para cadastrar. Entendeu? Eu consigo, por exemplo, tirar uma nota do sistema, naquele formato, naquele padrão. Ah, sim, não. Se você exportar para o Excel. Se você exportar para o Excel. Necessariamente eu tenho que passar para o Excel? Ou eu posso pegar o TXT também, né? Você pode pegar o TXT também. Tá. Aí você vai ter que pegar aquele TXT e ver qual é o layout dele para poder você fazer a importação. Aí você já pode alimentar a tabela diretamente aqui. Eu acho que a gente faz uma assim, né? Talvez vocês façam. Isso. Entendeu? E leva para dentro das tabelas e depois faz o relacionamento entre as tabelas, para poder chegar no resultado que a gente quer. Pronto, para depois gerar as consultas. A gente não usa o formulário para fazer isso, a gente usa o formulário para saber se as tabelas foram preenchidas corretamente, entendeu? E a gente usa o formulário para atualizar as tabelas, para fazer a rotina. Entendeu? Pronto. Mas aí é que tá, isso aí é uma forma de você trabalhar, tá certo? Porque a sua necessidade não pede que vocês tenham uma interface de manipulação. Entendeu? Não, esse aqui é o objetivo. Entendeu? Então, fazer isso aqui é justamente para facilitar a manipulação desses dados. Tá certo? Então, uma delas seria isso aqui. Tá? Essas telazinhas, às vezes, é mais para sistema. Para a gente, talvez não vai... Talvez um formulário desse vai... Não, legal. Ó, certo? O resto está feito por fácil.
Mas é que tá. Às vezes o formulário, ele pode não necessariamente ter tantos componentes, tá certo? Mas ele vai ter aquele componente que você precisa. Mas vai ter que ter, tem que todo formulário. Nem que seja só para abrir, clique aqui para executar. Para fazer a rotina. Para fazer a rotina. Para fazer a rotina. Entendeu? É o processar, o importar. Pronto. Entendeu? E esse aqui vai ter o macro, mas eu não vou falar de macro não, tá? Vou só mostrar aqui, mas não... Esse macro... Mas aqui no Axis ele tem essa divisão. Ele tem uma macro, né? Ele tem uma macro, mas na verdade o que me interessa é isso aqui. Estou falando primeira aula que o Visual Basic vai ser descontinuado, né? Vai, Aí infelizmente. vai ficar só aquela versão... Só até onde está. Ele não tem mais, já desde 2013 não tem mais atualização. Mas aí o que acontece? O Excel vai continuar sendo produzido, né? Vai. Mas o VBA não vai ter mais atualizações. E como transformar o Excel em quê? Eu vi que a gente utiliza o Excel com o VBA. Vai. Vai. Então, e aqui é o módulo. Certo? Então, o módulo é onde você vai construir os seus códigos. Mensagem box. Teste. É porque esse teclado aqui é o teclado mais maravilhoso que existe. Vai para lá. Certo? Então aquele código. Mas como foi que tu ativou o código lá? Tu apertou o F5. Cadê aqui? Todos os objetos. Como foi que tu fez executar o código aí? Tecla de atalho? F5. F5 ele executa. Certo? Então a questão é o seguinte, esses aqui são os objetos. Tá? Aqui só, o único que não tem aqui é o relatório. Tá? Que o relatório também não tem muita dificuldade. Vou fazer um relatório aqui no assistente, ó, só para vocês. Ó, certo? Então esses aqui são... Então esses aqui são os objetos que o Axis tem. Tabelas, formulários, tem as consultas também, que não fiz nenhuma consulta aqui. Tem as macros, que eu não vou comentar sobre as macros. Tem os módulos, que é onde você vai armazenar os seus códigos VBA. E os relatórios. Tá certo? A gente vai trabalhar com todos esses. Não vou trabalhar com elas. Vai mostrar os códigos que fazem. Não, o código a gente vai trabalhar. O código VBA, sim. Não vou usar macro. Porque a macro é o automático que faz, né? É como se fosse o gravador dele, só que você não manda gravar, ele já tem rotinas gravadas. Isso. Entendeu? Pronto. Sendo assim, no nosso modelo aqui, nós vamos começar a criar a nossa primeira tabelinha. Tá certo? Devagarzinho mesmo. Então a gente vem pra cá, ó. Pergunta aqui. Quem é que sabe o nome disso aqui? Não, quase. Faixa de opções, na verdade, é o nome em português, né? Esse aqui são os ribbons. 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 São os ribbons. Certo? Em português virou faixa de opções, né? Ponto para Vanessa. Vamos lá, ó. Criar. Entra aqui na Ribbon Criar. E nós vamos ter, ó. Ele tem aqui uma paletazinha aqui de modelo de aplicativo,
ele tem tabelas, ele tem consultas, ele tem formulários, ele tem relatórios e o código, certo? Existem duas formas de você criar tabelas. Hoje, né? Você tem tabela via tabela, você cria como se fosse o Excel, e você tem tabela no modo de design, que é a forma mais correta. Então a gente vai trabalhar via design. Pá. Se abrir essa folha de propriedade, pode fechar. Eu posso importar a tabela também. Você pode importar a tabela. Só que essa tabela, você vai importar essa tabela. Se você importar ela do Excel, ela vai vir como tabela do Excel. Se você importar de um TXT, você tem que definir onde ela vai ser encaixada. Onde é que ela vai entrar. A gente passa por essas partidas? Tem algum exemplo para mostrar essas importações? Não, agora não. Isso é mais para frente. Não, agora não, eu sei, mas mais para frente vai Tem sim. Estão querendo pular? É. Chegando lá, vamos chegar lá. Vamos lá. Porque primeiro é só a parte mesmo do orçamento. Porque primeiro assim, para a gente poder chegar até lá, toda essa base tem que estar sabendo, né? Então vamos lá. Bom, primeiro aqui que a gente vai fazer, a gente pode fazer esse cliente aqui, ó. Certo? Então eu vou fazer uma Gambi aqui. Tem uma coisa que eu não mencionei ainda, que foi em relação aos tipos de dados, tá? Eu não falei ainda sobre os tipos de dados. Mas eu vou falar agora rapidamente e depois a gente vai entrar, quando a gente for trabalhar com código, quando entrar no VBA, a gente vai falar realmente, criteriosamente sobre os tipos de dados. Isso vai ser importante, né? Vai ser extremamente importante. Mas, por enquanto, basta a gente saber que existem dois tipos. Ou ele é texto ou ele é número. Então, em princípio, ou é texto ou é número. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter um campo chamado nome do campo, tipo de dados, descrição, e aqui eu vou ter as propriedades. Tá? Então, vamos lá. Preferencialmente, eu trabalho com minúsculo, tá? Usando underline, texto. CLI nome, CLI endereço. Eu já havia falado por que a gente não utiliza caracteres especiais, né? Beleza? Então, para cadastrar, para você criar uma tabela, simplesmente é isso aqui. Agora vamos lá. Cada uma dessas tabelas aqui, desses campos, né? São atributos, mas são campos. Ele tem aqui um conjunto de propriedades. Tudo bem? Então, o CLI-ID, eu tenho que definir qual é o tipo de dados dele. O tipo de dados dele vai ser número. Tudo bem? Código 1, código 2, código 3 e assim vai. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Só, acho que pode ser número ou pode ser texto? Pode ser número ou pode ser texto. Mas, preferencialmente, a gente já sabe que ID tem que ser número. Tá certo? Sim, mas tipo, mesmo que seja um número, vai ter lá 1, 2, 3, 10. Só que se eu botar o nome dele, se eu botar tipo de dado texto, aí, tem algum problema? Não. Não. A questão é que você vai ter complicações de pesquisa, você vai ter complicações de associação. Entendeu? Então a gente vai ter uns probleminhas aí no meio do caminho. Tá? Mas nada impede. Tá? Bom, para isso eu poderia colocar simplesmente aqui, ó, número. Beleza? Só que o Access, ele tem um tipo de dado, uma estrutura chamada numeração automática, que é show de bola para quando a gente precisa trabalhar com códigos. Então ele vai incrementando esses códigos a cada registro novo. Então ele começa do 1 e vai até o seu limite. Beleza? Agora, se eu quero colocar aí como cliente ID o número do SKU, o código do SKU, eu não usaria isso. Não, aí você tem que colocar o campo, se ele é número, né, só numérico, então você bota só o número. Tá?
Observem o seguinte, ó, todo campo autonumeração, ele é inteiro longo. Sempre vai ser. Tá? Sugere que tipo assim, tem diferença entre você usar o código do produto, aí no caso, o código do cliente, sei lá, o CNPJ do cliente, né? Ou usar a operação automática? Eu prefiro trabalhar sempre com um código ID. Ou seja, sempre com uma numeração automática criada por ele na hora. Por ele mesmo, né? Isso. Porque você consegue manter sempre uma relação íntegra daquele teu conjunto de dados. Tá certo. Entendeu? Mas nada impede. Já tem muitos sistemas por aí que muita gente usa o CPF como chave. Tá certo. Eu não gosto. Tá? Pronto. Esse ponto aqui, ó, eu quero que vocês prestem atenção. Estão vendo aqui indexado? Sim, duplicação autorizada. Significa dizer que ele vai, sim, criar um número de 1 até o valor que chegar lá no final, e ele vai incrementando valor a valor, uma unidade a cada valor. Show de bola. O único problema é que ele permite a duplicação. Pergunto, para ser chave primária, ele pode? Não. Tá certo? Como é que eu resolvo esse problema? Muito simples. Para resolver esse problema aqui, desse cara, tá? Eu venho para esse botãozinho bem aqui, ó. Chave primária. Pá! E agora, indexado, sim. Duplicação não autorizada. Então, a partir de agora, eu não consigo mais repetir o mesmo número. Não necessariamente na chave primária. Se for em outro campo, por exemplo, no nome, eu não quero duplicação autorizada, eu tenho que vir lá e mudar. Você pode também. Certo? Nome, tipo texto, tá? Tamanho, 255. Isso aqui você pode regular. Tá certo? Mas 255 é um tamanho bom. Endereço também. Telefone. Telefone é o seguinte. Tem gente que coloca número e tem gente que coloca texto. Mas vamos entender. Eu vou pegar esse número de telefone e vou usar para mais alguma coisa, a não ser a leitura? Não. Não é só para ler? Coloca lá e acabou? Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso diminuir esse cara aqui para 15. E eu posso colocar uma máscara de entrada. A máscara de entrada é aqueles caracteres que aparecem na hora que você está digitando. Aquele... o parênteses, o parênteses, né, do DDD, né, e o espaçozinho e tal. Você pode colocar a máscara de entrada, que é uma estruturazinha padrão. É a forma que você tem que digitar os valores. Então, como é que eu faria aqui? A parênteses? Não, seria o padrão do campo. Uma propriedade do campo. Isso. É como se fosse o atributo do campo. Então temos o atributo e o campo também tem o seu atributo. Então entra assim, ó. Eu faço assim para não errar. 85 espaço. Aí todo número agora tem 9, né? Não tem o 9 na frente, né? Aí vem o meu número. 87 27 94 15. Aí eu não erro. Mas chegou uma barra na frente lá, né? Não, depois que você dá a setinha para baixo, ele faz a formatação dele. Beleza? Depois a gente vai ver que ele vai ficar bonitinho, vai aparecer o campinho lá. Ok? CPF você pode fazer também da mesma forma. CPF são 12, 9, 10, 11, aí tem 13, 14, pode estar 15 também. Máscara de entrada do CPF. CPF é 123, ponto, 123, ponto, 123, traço, 2 números. Só pode colocar o 9, Só para caracteres. Existe um conjunto de caracteres, tá certo? Voltando para cá, caso vocês dêem uma olhada nisso aí. Então, não tem essa necessidade de você colocar todo mundo aqui, número e tal. Botou número, aqui deu certo, aqui é texto, texto, texto. Então, esse aqui não precisa, esse aqui também não precisa. Tá? Detalhe, aqui no CPF, pode simplesmente você colocar dessa forma. Mas existe uma função para testar o CPF, para saber se ele está correto. Mas isso aí não tem problema não. Isso a gente pega o texto, quebra ele todinho, converte para número,
faz o cálculo e devolve ele. Tá? Isso aí vocês vão fazer depois. Tudo bem até aqui? Pronto. Descrição seria apenas uma informação. Tipo, aqui vai o nome completo. E assim vai. Você vai identificar o que seria aquele campo. Principalmente quando tiver algum campo. Aparece só quando você está trabalhando na tabela. Só. Tá? Por isso que a gente pode colocar qualquer coisa, até alguma regra de negócio, porque dificilmente alguém vai ter acesso às tabelas. Né? Tudo bem? Ok, então depois que você fez isso, você vai salvar. Como é que você salva? Prefixo. Bota tab. Pode ser TAB, pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo. Né? Eu só quero que vocês evitem colocar as palavras-chave, tipo tabela, né? Ou tabela em inglês, né? Table. Quando for formulário, evita colocar form, né? FORM, ou formulário. Relatório, da mesma forma, porque são palavras-chave que ele usa. Então, evitem usar palavras-chave. Então, tab, cliente. Beleza? Você vai e fecha aqui. E está aqui a nossa tabelinha cliente. Tá? Se você clicar 2 vezes em cima dela, ela aparece aqui bonitinha para você digitar. Certo? Aqui, ó. Aqui vai o nome completo, ó. Mas só aparece aqui, no modo de folha de dados, tá? Ok, vamos só preencher esse primeiro, só para vocês terem a visão. Você não preenche do ID, né? Você preenche do nome já. Exatamente, porque aqui, ó, é automático, ó. Tá? Então, nome. Ciclano da Silva. Rua dos Ciclanos. Telefone. 85 9. Certo? Então isso aqui já foi a nossa máscara de entrada. Então ele já permite fazer isso. Eu estou mostrando aqui na tabela, mas normalmente a gente não usa na tabela não, tá? A gente usa lá no formulário. Tá? Mas eu estou mostrando porque ele também permite isso. Aquela pergunta aqui. Certo? Então aqui a gente acabou de fazer o nosso primeiro Aí vem cá, cadastro. pergunta. Tem lá, clique para adicionar. Eu posso adicionar um campo por aí, né? Pode. Que é a forma como se fosse lá no Excel. Certo? Eu particularmente não gosto de usar essa estrutura. Eu prefiro ir lá para a estrutura e você define o seu campo. Você define. Se você pensar na lógica, aquela estrutura inicial que você utilizou é para diminuir a redundância daí. É, porque na verdade o que acontece? Se você coloca aqui, de qualquer forma você tem que ir para lá. Porque você vai ter que fazer todo o ajuste de tipo de dados e das propriedades. Então, não compensa muito você vir para cá. Você, de qualquer forma, tem que vir para cá para ajustar. Tipo, o nome aqui, por exemplo, eu posso colocar... Confere para mim aí na tabela aí, vê se é o L. L não, é o maior, né? Só para conferir. É porque normalmente eu uso esses recursos não diretamente na tabela, eu uso no formulário. Resolvo tudo por lá e depois devolvo. Aqui é para colocar maiúsculo. Para colocar maiúsculo? Maiúsculo. Eu vou digitar tudo. Não, eu vou digitar tudo em minúsculo, ó. Por exemplo, José da. Certo? Botei o sinalzinho de maior. Aonde botou? Formato. Formato, né? No formato, bota como? Sinalzinho maior. Aqui, ó. Certo? Aperta na setinha ali, aperta na setinha. Não, aqui não tem nada. Tem nada não? Tem não. Mas maior é para ficar maiúsculo. Tem algum outro aí para botar? Tem um menor. Pronto, tem na tabela. Na tabelinha da apostila aí. Beleza. Certo? É só porque tem muitos aí que eu não uso
esse tipo de estrutura, aqui, estou só mostrando que tem, tá certo? A maioria desses recursos de validação, de verificação, eu faço via formulário, porque não, aí é uma forma que eu tenho de realmente validar aquela informação, aquele dado, e jogar e armazenar na minha tabela somente o dado correto, tá certo? Aí se lá no formulário, por exemplo, tu vai cadastrar, lá tu vai dizer que quer o maiúsculo, né? Mas se tu disser que ele é maiúsculo e aí não tiver maiúsculo, ele vem para cá minúsculo ou ele vem maiúsculo? Ele vem maiúsculo, porque lá eu já defini. Porque tu definiu no formulário que é Exatamente. E ele vai gravar o que eu coloquei. É como se eu habilitasse ou não o caps lock. Aí vamos dizer que aí tu definiu que era maiúsculo, e lá no formulário tu não disse nada. E tu cadastrou minúsculo. Ele vem maiúsculo aí. Aqui ele entra maiúsculo, porque se eu definir aqui... Entendeu? Tudo bem? Dúvidas? Ok, então, deverzinho de casa para vocês. Pegar essa estrutura que vocês fizeram hoje, certo? Pegar essa estrutura que vocês fizeram hoje e montar as tabelas. Tá certo? Montar as tabelas. Quando for na próxima aula, a gente vai fazer o quê? Só montar as relações. Tá certo? Então,